Fala, preciosos! Como é que vocês estão? Estão gostando aí do treinamento gratuito Torne-se Inquebrável? E hoje a gente vai trazer um tema maravilhoso que eu sou apaixonada e eu trouxe uma grande especialista no tema, que fez uma pivotagem de carreira e aí já está se destacando, já tem alguns anos, em leilões. Muito prazer em tê-la aqui, Natália. Muito obrigada por ter aceito aí esse convite e fazer esse treinamento para abrir aí os horizontes dos preciosos e ver que leilão é acessível, que dá para fazer sim, basta começar, não é mesmo? Oi, Yara, preciosos, que honra estar aqui com vocês. A Yara, de fato, é uma mulher inspiradora que tem ajudado muitas pessoas com o seu conteúdo, com a sua autenticidade. Então, estar aqui hoje falando para vocês é um prazer, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. E é Então, isso mesmo, nosso objetivo aqui é muito claro. Nós vamos falar o quanto o leilão não é para quem é milionário somente, o leilão não é só para quem tem muito dinheiro ou está com dinheiro sobrando. O leilão é acessível para todo mundo que se dispõe a dar um próximo passo, a compreender alguns caminhos e, de fato, se propor ali para realizar sua arrematação. É isso que a gente vai falar hoje. com certeza. E ainda, galera, existe vários tipos de leilões, tá? Hoje a gente vai focar no leilão imobiliário, né, Nath? Porque senão daria pano para manga aqui, a gente teria que fazer umas 4, 5 aulas. Mas vocês vão ver que tem muitas possibilidades de vocês começarem com um capital baixíssimo, mas vocês têm que ter o conhecimento, e é isso que eu vim trazer para vocês, e é disso que se trata todo esse treinamento do Torne-se Inquebrável, porque tem coisas que a gente fica pensando, é só para rico, eu nunca vou conseguir comprar nada de leilão, nossa, que bicho de 7 cabeças. E a gente vai mostrar para vocês que, primeiro, não é nenhum bicho de 7 cabeças, segundo, não é só para rico, e terceiro, traz grandes possibilidades de você alavancar seu patrimônio com baixo capital. Tem como você arrematar algo em leilão, dá só um valor de entrada, nisso você já consegue vender o imóvel. Tem como fazer muitas estratégias, ou você já aluga esse imóvel. Então, assim, tem muitas estratégias que você simplesmente não faz por não ter acesso ao conhecimento certo. E é isso. Para isso que eu trouxe a Natália Durval aqui, porque eu também não sou especialista sobre o tema, como vocês sabem, né? Eu sempre gosto de trazer os especialistas aqui do tema. A Natália vai deixar também o seu Instagram, eu vou colocar aqui para vocês já seguirem ela também. E daí vocês acompanham se for do interesse de vocês, leilão, mas essa aula vai abrir a cabeça de vocês. Natália, bora começar, né? A gente é muito prática, então já começa dando conteúdo aí. Bora falar de leilão de imóveis, gente. Como a Yara muito bem trouxe, existe leilão de bens, de carro, de iPhone, é verdade isso. Mas eu sou especialista em leilões de imóveis. Até porque, com pouco capital, você consegue ter um retorno muito atrativo. E a Yara fala muito sobre isso, né? Sobre rentabilidade. Então, eu costumo dizer que a média do brasileiro ela é muito baixa. Se você está aqui hoje, se você segue a Yara, se você faz os treinamentos dela, você já sabe que e você já está acima da média. Essa é bem a verdade. Porque a média do brasileiro ela é muito baixa e eu fui da CLT, do mundo corporativo, por 10 anos na minha vida. Quando eu enxerguei no mundo dos leilões de imóveis, que eu cheguei ali e que eu tinha ideia, gente, de comprar meu primeiro imóvel para moradia, porque eu pagava aluguel. Olha só, eu acessei um treinamento e fui fazendo, estudando, e eu entendi que leilão podia mudar minha vida e mudou. Fato é que eu vou completar 3 anos no mundo dos leilões e ele já mudou a minha vida. Então perceba, eu já tinha um bom cargo, um bom salário no mundo corporativo, só que aquilo jamais me faria milionária, aquilo jamais faria com que eu tivesse a liberdade que eu tenho hoje. Não é só sobre dinheiro. Então, conhecimento, acessar treinamentos como o da Yara, não é só sobre dinheiro. É sobre uma questão de mentalidade e de transformação, para que a gente seja dono, autor da nossa vida, com relação às liberdades que tanto se fala, de tempo, de espaço, a geográfica e financeira. O leilão me trouxe isso. E a minha fala hoje aqui, curta, breve, é para fazer que você também tenha e viva essa mudança. Bom, então cheguei no leilão para comprar minha casa própria e entendi rapidamente, acessando também treinamentos de finanças e mentalidade, como a Yara tanto fala. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar minha vida. Yara, foi desse jeito. Isso aqui vai mudar a minha vida. E eu entendi, olha que sacada, que com o que eu tinha, eu vendi meu carro. Gente, eu vendi meu carro.
eu fiquei a pé, que eu falei, eu vou juntar o máximo de grana possível. Se eu realizar uma única arrematação, e a gente vai falar que existe formas de pagar, você não precisa pagar à vista. Então, você vai arrematar um imóvel, ó, presta atenção nisso, vai arrematar um imóvel que vale 130 mil. Ele vale, valor de mercado, por 50% de desconto. Então, você vai pagar 65 mil nele. Você não precisa ter os 65 mil. Você pode financiar esses imóveis em alguns casos. Então, é sobre isso que eu estou falando. Sobre você reservar um crédito para essa finalidade, entender qual é o leilão que você precisa acessar. Você faz um pequeno reparo, pequenos reparos, uma reforminha básica, coloca esse imóvel à venda, vai pagando as prestações de financiamento, em 6 meses você vende o imóvel. Pum, 130 mil na sua mão, você vai abater do financiamento, mas você vai ter ali um valor multiplicado do que você investiu. Multiplicado. E a gente vai ver qual é essa rentabilidade, quanto que isso pode voltar. Aí presta atenção, você vai fazer um plano patrimonial com leilão. Então você vai diversificar os seus investimentos, mas tenha Bitcoin. Né, Yara? Tenha Bitcoin. Nossa, mas gostei dessa Galera, palavra. você vai. Plano patrimonial. Vou até anotar. É isso. Plano Muito legal. patrimonial. Então, assim, você vai pegar com o que você tem agora. Eu não quero aqui que ninguém faça loucura. A gente vai começar com o que a gente tem, que o que eu tinha era muito pouco no começo. Então, eu nunca pensei que o leilão pudesse mudar a minha vida, mas eu podia começar de algum lugar e isso foi isso que eu enxerguei. Então, eu pensei, vou fazer uma primeira arrematação, vou reformar, vou vender. Eu não tinha crédito para uma segunda, então eu precisava esperar a venda. Eu vou repetir essa operação e eu pensei, em 3, 4 anos eu peço demissão da CLT. Esse foi meu primeiro plano. Esse foi meu primeiro plano. Porque eu pensei, em 3, 4 anos eu consigo continuar com o capital para fazer a arrematação e reservar um caixa anual para eu pagar meu aluguel, para eu comer. Eu falei, cara, e a hora é agora. Então, assim, eu não tinha filho, eu não tinha família, ainda não tenho. Então eu falei, cara, é a hora de errar, de arriscar, é agora. Porque a gente pensa assim, se der errado, cara, se der errado, eu voltava para o mercado de trabalho, eu podia fazer Uber, eu podia trabalhar em qualquer lugar, eu sabia da minha comunicação. E se der certo, galera? E é isso, né, Yara? E se der certo? Então eu fiz esse plano, eu vou fazer um plano patrimonial e vou mudar a minha vida, vou sair da CLT com os leilões de imóveis. Fui atropelada no meio do caminho pela assessoria e a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Mas perceba, então, aqui não vou ficar me apresentando, porque para mim não importa os títulos que a gente tem, importa a transformação que a gente gera para as pessoas que nos acompanham, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Mas meu nome é Natália Durval, sou advogada especialista em leilões e quero te ajudar com pouco aqui, pouco tempo. Quero te ajudar a ter uma visão sobre os leilões de imóveis que podem também transformar a sua vida, aqui sim como aconteceu na minha. Bom, a gente sabe que todo mundo que sai da média revoluciona. Então, quem aprende a comprar um imóvel mais barato, ainda que seja fora do leilão, reformar e vender, né? A época do meu avô, comprava um terreno, construía uma casinha e vendia, ganhava um dinheiro. Você só precisa entender que o conhecimento coloca lucro no seu bolso e eu quero te ensinar isso através dos leilões de imóveis. Gente, por que investir no mercado imobiliário? Se você está aqui, você sabe, principalmente no nosso país, que existe uma vulnerabilidade da população frente ao cenário político, financeiro, pandemia. Então, o mundo todo sofreu com a pandemia, mas os países menos favorecidos, eles sofreram mais, né? Frente às políticas públicas, eles sofreram mais. Gente, imóvel é algo que, assim, é no mundo todo. 70% dos milionários construíram suas fortunas através de imóveis, fosse de leilão ou não. Por quê? O imóvel ele valoriza no tempo. O imóvel se vir... Bom, eu não sou dessa época, mas época do Collor. Quem tinha grana no banco, a galera guardava no colchão. Então, muitas pessoas, nossos avós, o que essa galera fez? Imóvel. Imóvel. Porque o imóvel ele se sustenta no tempo. E ele não sofre oscilação, por exemplo. Eu sou uma pessoa que falo também em diversificação,
apesar de não ser especialista, mas a gente não coloca os ovos numa caixinha só. E o imóvel está aqui para mostrar que ele é estável, né? Ele é um pilar estável da economia, né? Fora tudo que a gente sabe sobre os imóveis ao longo do tempo, e a história nos mostrou isso. Agora imagina a gente construir patrimônio através dos imóveis, mas comprando eles com descontos, né? Maravilhoso. Ô, Natália, eu até esqueci de te falar, eu sou engenheira civil, né? Não é a minha primeira formação. Eu, a minha primeira formação foi administração de empresa, daí tenho algumas pós-graduações e MBAs na área. Só que daí, bem na época que começou Minha Casa Minha Vida, eu estava fazendo um MBA. E uma pessoa foi lá e falou: Ah, eu comecei a construir casa. Você tinha que ir lá na frente falar o seu objetivo com o MBA, era de gestão empresarial e empreendedorismo. Aí essa pessoa foi lá na frente e falou: Ah, eu comecei a construir casa, estou ganhando muito dinheiro e vim aqui para aprender a gerir, porque eu não sei. Aí eu sentei do lado, o nome dele é Emílio Constantino, foi meu primeiro sócio na vida. Aí eu sentei do lado dele e falei: Que história que é essa de construir coisa e ganhando muito dinheiro? Quero saber. E daí assim nasceu a minha primeira empresa, né, que foi de construção civil, tenho ela até hoje. E a galera sabe, quem me acompanha aqui há mais tempo, que eu multipliquei de fato o meu patrimônio, eu consegui chegar no milhão através da construtora. Porque na época a gente construía a casa por 60 mil, 70 mil, 80 mil. A primeira casa que eu vendi foi por 115. Então, as primeiras 5 casas que eu construí, eu entrei na operação assim de sócia com o Emílio, eu tinha 80 mil reais. Fiz uma doideira. Comprei o terreno tudo parcelado, né? E tentei vender na planta, deu certo. E daí saí dessa operação que eu entrei com 80 mil, saí com mais de 200 mil, em questão de um ano e meio. Então, a galera que já me acompanha sabe o quanto eu gosto de imóvel, por isso que eu faço consórcio para fazer uma alavancagem patrimonial. E o leilão ele vem muito a casar com o plano patrimonial, porque se você consegue fazer uma estratégia de arrematação, reforma e venda e não pagar nem um pedaço aí, né? E, Natália, eu só quis falar isso nesse momento, porque o meu primeiro sócio, que foi o Emílio Constantino, depois a gente acabou se separando depois dessas 5 primeiras casas, porque a gente era de cidades diferentes. Hoje em dia ele só arremata casa. E teve casas que ele mesmo construiu e ele mesmo arrematou. Acredito, porque daí ele falou: ó, é muito mais fácil eu arrematar minhas próprias casas, porque eu já sei como está construída, eu já sei aonde que eu posso quebrar, aonde eu não posso. E daí ele também até já conhecia as pessoas que tinham comprado. Aí ele, para tirar a pessoa do imóvel, oferecia um aluguel, né? Eu vou pagar 6 meses de aluguel para você em outro lugar. E hoje em dia ele vive só disso, porque ele falou que dá muito menos dor de cabeça, porque é obra, para você tirar ela do chão até deixar em pé. Galera, tem obra que eu já demorei 2 anos, obras grandes, né, sobrados e tudo mais, eu já demorei 2 anos. E o leilão já está construído, é uma reforma, né? Então dá muito menos dor de cabeça, você precisa lidar com muito menos peão. E peão, depois que eu aprendi de lidar, tem uns que eu tenho que pedir por favor, tem outros que eu tenho que xingar, tem outros que eu tenho que chutar a bunda. A gente aprende a lidar com eles, tem 13 anos que eu faço isso. Mas é complicado. Então, é uma possibilidade, né? De quem não tem formação na área como eu, engenharia civil, quem não sabe gerir negócios. O leilão, cara, você vai comprar um imóvel que já está pronto. Muitas vezes você pode vender ele direto. Óbvio que se você dá um talento nele lá, você pode vender melhor. Mas a possibilidade de você comprar por metade do valor, ou, assim, é incrível. Teve casas que o Emílio comprou que ele pagou mais barato do que ele vendeu, sabe? Tipo assim, ele já vendeu com lucro, né? A pessoa morou lá na casa 5 anos, começou a dar uma falhada no pagamento, a casa infelizmente foi para leilão e ele mesmo arrematou. E daí ele falou: Yara, eu comprei a casa mais barato do que eu gastei para construir. Olha que bizarrice, ele ia ter o lucro tudo de novo sem a dor de cabeça anterior. E daí ele falou: Isso aqui é muito melhor, vou tocar nisso. E eu ainda continuei na construção, mas agora eu quero iniciar com os leilões. É um desejo meu, ainda não faço, Natália, acredita? Mas depois dessa aula, com certeza eu vou Nós vamos querer. fazer. Não, nós vamos fazer, pode contar comigo, com o meu conhecimento, com a minha ajuda. Yara, que interessante você trazer essa história, que eu não sabia, porque eu conheço pessoas justamente, e até clientes do escritório, que são construtores, falando: Natália, eu não aguento mais. Então, às vezes, eu vou ter um retorno em 18 meses para terminar a obra, para vender, e no leilão
eu, por ter a expertise da reforma, então eles trabalham outro tipo. Então, já faz uma reforma muito mais elaborada, num imóvel de altíssimo padrão, ou aquisição de terreno na área que eles já atuam. Então, assim, olha como é interessante, cada área traz para o leilão o que já domina, né? Então, assim, todo mundo pode. E o engenheiro ele vai trazer a sua expertise, o arquiteto vai trazer outro, o corretor vai vender o imóvel. Então, assim, eu tenho gestor de tráfego, olha que loucura. Gestor de tráfego, que trouxe, começou a falar assim, gente, eu vou revolucionar a venda de imóveis. E começou esse movimento no leilão. Então, a gente tem pessoas já trabalhando como? Não é corretor, não é arquiteto, nada, faz a arrematação e dali começa a trabalhar a venda no tráfego pago e não com corretores. E faz a venda do seu próprio imóvel. Caraca, que Olha, legal. olha o poder da internet, do conhecimento. Então, assim, tem inúmeros cases de pessoas que trouxeram o seu conhecimento para o leilão para ter o resultado. E essa sua história foi, assim, sensacional para a gente pontuar por que os leilões de imóveis são tão atrativos para pessoas que já têm a experiência que você teve muito positiva no mundo da construção. Sim. Que alegria. Gente, o que é o grande toque do leilão? Leilão, o imóvel ele vai ao leilão por dívida. A gente sabe disso. Então a pessoa deixou de pagar e ele está sendo levado a leilão para quitação de uma dívida, né? Mas o que é de fato um ponto que chama a nossa atenção, que a gente gosta de falar? Custo de oportunidade. O que é esse custo de oportunidade do leilão? Você pode economizar, que está até 50%, gente, mas perceba, quando você começa a estudar, você sabe que no leilão extrajudicial o desconto pode ser de 90%. Só que por que eu não falo isso nas redes sociais e não fico vendendo isso? Porque raramente na prática você consegue arrematar um imóvel com 90% de desconto, porque o leilão hoje não tem aquele receio que as pessoas tinham antes, aquele mito de isso é ruim, o imóvel de leilão ele é ruim, ele é depredado. Não, todo mundo já entendeu em pleno 2025 que é bom o imóvel de leilão, que é bom sim, e aquilo virou um mito distante. Então é difícil hoje. Você pode até enxergar, falar, nossa, a Natália está falando até 50%, porque na prática é muito difícil você entrar num leilão com 90% de desconto e ele não ter disputa, tá? Mas pode ter desconto infinito, tá? No extrajudicial. No judicial, não. A letra da lei determina até 50%. Na Justiça do Trabalho, a gente tem uma exceção aí, na massa falida também, mas assim, eu quero passar o pé no chão hoje, o seu primeiro contato com o leilão. Então, esse custo de oportunidade está no lucro, no potencial de lucro. E aí, afinal, por que o leilão acontece? Dívida, então é uma oferta pública, tá? Onde esses bens são vendidos ao maior lance. E como que essa oferta pública ela se torna atrativa? Com desconto, né? E aqui, gente, a gente precisa entender quais são as modalidades de leilão. Leilão judicial e extrajudicial. Só que dentro de cada uma dessas modalidades tem subtópicos, tá? Subtópicos. A gente vai falar de uma forma muito prática e clara para você já entender. No leilão judicial, gente, existe a figura do parcelamento. Imagina isso, Yara, você faz uma arrematação de um imóvel por 100 mil reais, mas o imóvel vale 200, o valor de mercado é 200, só que você não precisa ter os 100 mil. Você vai dar 25% de entrada, você vai dar 25 mil reais e vai parcelar sem juros, só com a incidência da correção monetária, para de fato conseguir equiparar a inflação, então só correção monetária, cada parcela que você for pagando. Então vamos lá, vamos fazer até número aqui. Uma arrematação, 100 mil reais, você vai vender por 200 mil, você vai dar 25 mil de entrada. Vai faltar um residual aí de 75 mil. Você vai dividir em 30 vezes de 2.500 reais, só com a incidência da correçãozinha mês a mês. Só que perceba, 2.500 reais por 30 meses, mas nosso objetivo é vender, tá? Nosso objetivo inicial tem que ser vender esse imóvel, porque eu não quero que você cometa meu erro lá atrás de pensar em arrematar um imóvel para morar. Não, vamos multiplicar. Vamos primeiro trabalhar na fase da multiplicação. O investidor, ele tem
2 momentos na vida. Eu não sei qual é o seu momento, eu não sei qual é o seu montante, eu não sei qual é a sua disponibilidade de grana hoje. Mas da grande maioria dos brasileiros, assim como a minha, eu precisava multiplicar o capital. E não colocar ali a parte da fruição. Então a gente precisa multiplicar. E não pegar o dinheiro e investir em algo que eu precisasse pagar uns juros para morar bem. Não, então vamos trabalhar com a fase da multiplicação. Depois a fase da fruição, que é viver de renda, que é o que todo mundo quer. A gente quer viver de renda. Só que para a gente viver de renda, quanto que você vai viver? Então eu pensava, poxa, com o dinheiro que eu tinha, eu ia ter uma renda de R$ 2.000. Não ia ter a vida que eu queria. Então, fase da multiplicação e fase da fruição. Fruição é quando você já tem um patrimônio tão massa que você diversifica em imóveis, em ações, em fundo imobiliário, em Bitcoin, e aí você vai fruir disso. Por exemplo, no imóvel, a gente fala sobre locação de temporada, o Airbnb, a própria locação convencional. Só que para chegar lá e eu poder viver só disso, eu preciso multiplicar esse capital, ele precisa ser grande o suficiente para ter uma renda que satisfaça os meus custos. Então, nós vamos falar sobre a multiplicação, a primeira fase da fruição. Então, se você arrematou esse imóvel de R$ 100.000, que vale 200 mil, dando 25 mil de entrada, óbvio que tem a comissão do leiloeiro, a maioria dos leiloeiros hoje, a comissão é de 5%, você vai pagar a comissão, você vai pagar os 25 mil e vai dividir os 75 mil residuais em 30 meses de 2.500. Só que você vai vender esse imóvel antes. Óbvio que precisa, eu falo que o processo de arrematação, ele se divide em 3 importantes momentos. E anota isso. O primeiro é a identificação desse imóvel. Então, você precisa saber buscar, onde eu vou buscar. E cuidado, gente, tem muito golpe hoje, tem muito site falso, principalmente de carros, tá? Muito, muito, Yara. É assim. Então, eu sempre falo, cuidado. Não entra em qualquer... Não joga no Google que tem muito site falso. Então, eu tenho que te dar o caminho para você acessar o site. Mas eu vou te dar uma dica aqui que já vai mudar a sua vida. Você vai entrar no... Você vai colocar no Google lista de imóveis da Caixa. Isso aqui já vai mudar seu jogo. Você vai entrar no site da Caixa Econômica Federal. Você vai clicar ali. A gente pode até fazer uma simulação, uma aula posterior, Yara, para falar dos leilões da Caixa. Você vai buscar, vai aparecer ali qual que é o estado, a cidade, e você vai filtrar, vai aparecer um monte de imóveis, tá? Vai aparecer um monte de imóveis. E você já consegue dali começar a buscar. Por que você fala tanto da Caixa, Natália? Porque a Caixa é o melhor lugar para quem está começando. E hoje, a Caixa é responsável por 70% do crédito imobiliário do país. Então, pensa bem, se a Caixa é a instituição que mais concede crédito, consequentemente, ela é o banco que mais tem imóveis retomados por inadimplência. Logo, é o banco que mais leva imóveis a leilão. E detalhe da Caixa, um grande diferencial, além desse, você pode arrematar o imóvel com financiamento, com 5% de entrada. Então, imagina, a gente está falando de um leilão judicial aqui, mas imagina essa mesma hipótese no extrajudicial. Nós vamos falar sobre isso. Então, guarda essa informação da Caixa que a gente vai falar sobre isso. Então, quer fazer uma pergunta, Yara? Eu quero, eu sou muito aplicado. Então, tudo você manda eu anotar, não estou anotando aqui. Quando a gente está participando de um leilão, tem prioridade para aquelas pessoas que não querem fazer o parcelamento? Por exemplo, no caso do leilão que vale 200, ele está saindo ali no leilão por 100. Eu dei 100, a outra pessoa deu 101. Tem essa diferença, a pessoa vai pagar 100 mil à vista e você vai dar só os 25 mil de entrada, 26 mil de entrada. Enfim, o leiloeiro consegue escolher para quem ele quer vender ou não tem nada a ver disso? Que pergunta boa, Yara. Então, aqui, ó, a gente precisa dividir. Essa resposta ela tem 2 perguntas. Uma para o extrajudicial, que não. Se o edital da Caixa ou do outro banco falar que pode financiar, ele não tem preferência. É quem der mais. Já no judicial, a letra da lei, o nosso Código de Processo Civil, ele fala que tem preferência o lance à vista. Entendi. Só que como a nossa legislação é, para toda regra, tem exceção. Então, via de regra, grava isso, assim, via de regra,
Código de Processo Civil, ele fala que o lance à vista, ele tem preferência, mas na Justiça do Trabalho, os juízes não precisam seguir o Código de Processo Civil. Eles determinam e colocam no edital. Então é muito comum, e eu já ganhei disputa assim, que fosse possível você competir com quem estava dando lance à vista ou parcelado em igualdade. Hum. Natália, e agora? Como que eu vou saber? Você vai se basear no edital. O edital vai trazer as regras do jogo. Então, se a Yara selecionou esse imóvel e ela quer saber, putz, é um leilão judicial. A Natália falou que a regra da lei, a regra geral, é de que o à vista prevalece. Leia o edital. E se o edital for omisso, que é o edital, pode não deixar clara essa informação. Você vai ligar para o leiloeiro. No nosso escritório, até hoje a gente faz isso. Até hoje a gente liga para o leiloeiro e fala, olha, aí vai atender ou o leiloeiro ou a equipe fala, ó, eu vou participar do leilão tal, mas não está claro para mim se eu posso disputar. Como é que o seu site funciona? Porque além do edital e além da letra da lei, gente, cada site de leiloeiro tem uma funcionalidade, então não vai ser igual. O leilão do Mega Leilões, que é um dos maiores do estado de São Paulo, ele tem uma funcionalidade diferente do Zuc, que é outro grande leiloeiro. Então, no começo, nos seus primeiros leilões, você sempre vai ligar para o leiloeiro, para a equipe do leiloeiro, e questionar como funciona, se eu consigo. Ele vai falar, ó, se derem lance à vista, vai travar, você não vai conseguir mais. Então, é uma informação que existe a letra da lei, existe a exceção, mas sempre ligue para o leiloeiro, se o edital não estiver claro, para saber, inclusive, como o site dele se comporta. Que legal. Sobre essa e outras questões. Mas essa pergunta é muito pertinente, muito, muito inteligente. Obrigada. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você falou sobre a Justiça do Trabalho. Normalmente, a Justiça do Trabalho, um imóvel do empregador está indo para leilão para pagar os trabalhadores. E daí você falou que na Justiça do Trabalho tem algumas exceções, né? Porque esse pessoal não pode ficar esperando esse parcelamento. Mas quando você parcela junto ao quê? Junto a uma instituição financeira e daí isso vai para pagar os empregados de maneira à vista? Como que funciona isso? Para quem que a gente, de fato, que está comprando parcelado fica devendo? Boa pergunta. É importante saber que não existe nenhuma aprovação de crédito no leilão judicial do parcelamento. Não existe, porque o próprio imóvel fica Tá garantindo a garantido. dívida. Então, você arrematou parcelado, vai gravar uma hipoteca judicial na matrícula. Ou seja, se você deixar de pagar, o juiz vai retomar o imóvel e levar ele a leilão de novo. Entende? Uhum. Então não precisa de aprovar crédito. Putz, Natália, Yara, eu tô com o nome negativado. Não precisa se preocupar. No leilão judicial, não tem concessão de crédito, não tem aprovação de crédito. O próprio imóvel se garante. Então, se você não pagar, fica ali uma hipoteca judicial, o juiz vai tirar o imóvel de você e vai levar o imóvel a leilão de novo. Isso Mas aí é com relação, maluquice. Natália, eu preciso pagar o empregador. Ele vai receber parcelado também. Ah, entendi. Porque você não Entendi. está tomando crédito como instituição financeira. Então, Uhum. ali o lance ele vai recebendo à medida que ou o advogado vai pedir para ir levantando o dinheiro mês a mês, porque de fato a natureza tem o caráter alimentício, uma dívida trabalhista. O cara não recebeu, né, um Uhum. acerto, não recebeu seus salários, enfim. Então, tem uma urgência nesse crédito, né? Então, ele vai fazer o levantamento mês a mês ou ao final, como o juiz deliberar, tá? Mas, via de regra, você vai fazendo o pagamento do parcelamento e ele vai levantando mês a mês. Tá? Caraca, essa é novíssima para mim. Tanto no judicial quanto no extrajudicial, não precisa de passar por uma aprovação de crédito minuciosa. No judicial, não. No extrajudicial, sim. Ah, lá, ó. No extrajudicial, sim, a gente vai falar sobre isso. Só no judicial, tá, Yara? No judicial, não precisa que o imóvel garante a sua própria dívida. No extra, sim. Uma outra pergunta, Natália, que você é advogada, com certeza você vai saber responder. Eu tô com meu nome negativado, fui lá e comprei um imóvel no leilão judicial e tem ali a hipoteca judicial averbada na matrícula do meu imóvel. E o meu nome tá sujo, sei lá, no Bradesco. Eles vêm executando essa dívida e encontram esse imóvel. Que rolo que dá?
O imóvel nem é meu. Ó, vamos lá. Se você tiver uma dívida que seja com Bradesco, seja uma dívida de condomínio, seja qualquer dívida, existe no Brasil hoje, ele pode te acionar judicialmente, que aí vai ser um leilão judicial, para falar assim, ó, a Yara tá me devendo. E aí existe uma ordem de preferência. O primeiro juiz vai falar assim, reconheço ou não reconheço a dívida? Ah, reconheço a dívida. Ó, bloqueio que a Yara tiver, a dívida é de 10 mil, bloqueio que ela tiver em conta. Putz, não tem R$ 1 em conta. Aí ela vem para carro, aí ela vem para imóveis se identificar. Se tiver essa dívida já foi reconhecida pelo juiz, ele pode levar esse imóvel a leilão. Mesmo com a hipoteca. Mesmo com a hipoteca. Entendi. Galera, ó, então tem que ficar de Por quê? olho. Pode comprar, mas caso vire o processo, você também pode vir a perder o imóvel, né? Então, mas assim, daí o imóvel vai para leilão de novo. Vamos supor que você pagou 100 mil, né? O imóvel de 200 você pagou 100, ele vai para leilão de novo. Se ele for vendido a 120, amortiza para quem está devendo e você fica com o restante do que você É, já pagou, né? o que a gente chama de sobejo. Então, toda vez Hum, que tem uma sobra para quem está. Porque o direito ele fala sobre o enriquecimento ilícito. Não podemos falar que alguém tem que se beneficiar do enriquecimento ilícito. Então, se a Yara já pagou o imóvel dela e a dívida é de 100 mil, o imóvel foi vendido por 120, quem vai ficar com esses 20 residual? Tem que voltar para o devedor. Tá? Isso no leilão judicial e no leilão extrajudicial. A gente chama de sobejo, essa sobra. Volta para o devedor. nossa, que aula hoje, hein, preciosos? Já deu 2 folhas aqui de anotação. Gente, sempre, sempre, vocês sabem que eu tenho um caderninho para tudo aqui, né? Essas daqui são as anotações do leilão. Mas eu fico com cadernos aqui, eu sou viciada em anotar, porque uma vez eu escutei o livro mais fraco é melhor do que o lápis mais fraco é melhor do que a nossa mente, né? A gente acha que tá, nossa, aprendi tudo que a Natália falou. Se eu não der uma revisadinha nisso daqui, depois de amanhã eu já esqueci o que que é sobejo. Eu falava, o que que é isso? Então, Eu sou igual, eu anoto tudo. tem que anotar. Natália, desculpa te atrapalhar aí, pode seguir com o seu negócio, é que eu Não, realmente fiquei foi muito curiosa. maravilhoso. Suas dúvidas foram maravilhosas e pertinentes. Então vamos lá, a gente primeiro tem a fase de identificar o imóvel, já dei uma dica aqui. Depois eu tenho a fase da análise financeira, que não é só o custo do leiloeiro e do lance. Tem outros custos inerentes a uma arrematação. Vamos falar. O ITBI é um delas, que é o imposto sobre transmissão. Toda vez que a gente compra o imóvel, existe o pagamento do ITBI. O ITBI é um imposto municipal, então tem cidade que é 3%, tem cidade que é 2%. Você vai jogar no Google, vai ver qual é o ITBI, a alíquota vigente de tal município em 2025, em 2024, na data que você estiver comprando o imóvel. Ah, 3%. Então eu tenho uma calculadora que eu fiz, uma calculadora junto com uma atuária para leilão. Uma de judicial, parcelada, à vista, uma de financiado, porque já vai trazer ali qual é a sua rentabilidade, qual é o seu lucro líquido, porque não é só sobre fazer o pagamento do lance e da comissão do leiloeiro. A gente tem custo de emolumento no cartório. Então, se existe penhoras, gravamos ali uma indisponibilidade, uma hipoteca, a gente, para baixar isso, para deixar a matrícula limpa, que a gente chama, eu tenho custo. Então, tudo isso, na hora de analisar o leilão, a gente vai colocar todos esses custos na calculadora. Além disso, durante o tempo que eu vou trabalhar a venda desse imóvel, eu vou ter custo com o IPTU, eu posso, se for um condomínio, ter custo com o condomínio. Se eu vou reformar minimamente o imóvel, eu preciso considerar. Se eu vou vender com auxílio de um corretor, eu tenho que considerar o custo do corretor. Então, tudo isso, num panorama até a venda, a gente vai calcular para saber de fato qual é a rentabilidade, qual é o lucro líquido ao final. Então, eu captei o imóvel, segunda etapa, análise financeira, colocamos na calculadora para ter uns custos aproximados. A gente não aprofundou ainda, a gente fez a análise financeira. A gente vem para a etapa da análise mercadológica. E aqui, se a gente está na primeira etapa, que é a etapa da multiplicação de patrimônio, a gente não pode errar, Yara. A gente tem que fazer contato com os corretores para entender duas coisas.
qual é de fato o valor desse imóvel no leilão, quanto eu vou vender ele. Porque pode ser que aquela avaliação que o leilão traga esteja subavaliada, esteja superestimada. Então eu preciso saber qual é de fato o valor de mercado e não o que o leilão está me falando. Sim. E isso só corretores da área vão conseguir te falar. Duas coisas você precisa ter em mente: qual é o valor real de mercado e o tempo para vender. Porque não é porque é um imóvel com desconto que você vai vender ele rápido. Então aqui não dá para errar na liquidez do imóvel. Qual é o tempo que eu demoro vender esse imóvel? Então não adianta comprar um imóvel de 1 milhão por 200 mil se eu não vou vender ele. Adianta, eu faço o que com isso? Se o meu objetivo é a multiplicação do capital, eu fiz uma besteira. Eu falhei na etapa da análise mercadológica. Então tenham em mente que o valor que a Caixa, que o juiz ou que o outro banco está falando que o imóvel vale, nem sempre é de fato o valor de mercado. Então a gente na análise mercadológica precisa entender essas duas coisas: tempo para vender e valor real de mercado. Com isso, a gente volta para a parte financeira. A gente fala, putz, os corretores que eu conversei falaram que em 8 meses eu vendo. Então, a liquidez é massa. Ah, eu já tive corretor que falou assim, Natália, antes de anunciar a gente vai vender esse imóvel, porque ele falta imóvel com essas características e tal. Então, massa demais. Então, a gente sabe que o mercado está aquecido naquela região. Aí a gente volta para a calculadora, faz os custos ali com relação ao tempo que eu vou demorar a vender o imóvel, aí eu venho para a parte técnica. Então, parte técnica a gente não vai aprofundar hoje, mas basicamente é você saber se você vai assumir dívidas, se as responsabilidades das dívidas de PTU, de condomínio anteriores são suas, se é um leilão de direitos. O que é leilão de direitos, Natália? Olha a importância do conhecimento. Quantas pessoas já arremataram o leilão de direitos sem saber? Você vai entrar no leilão judicial, abalando, dívida de condomínio, nossa, maravilhoso, vou arrematar esse imóvel, só que existe uma alienação fiduciária para a Caixa. O que é isso, Natália, alienação fiduciária? O financiamento. Então, esse imóvel, ele não é do devedor ainda, é da Caixa, porque ele não terminou de pagar. Então, existe uma dívida. Então, o que você vai arrematar são os direitos do que ele já realizou o pagamento. O direito de Aí assumir você a dívida. assumir a dívida remanescente, olha que massa. Aí você acha que está abalando, e Yara, é assim, olha, o poder da internet é tão grande, que às vezes a pessoa começa a falar de leilão, e tem várias pessoas que falam sobre leilão hoje, mas a gente precisa ter responsabilidade na nossa fala, porque se eu venho e falo, cara, entra, olha no Google, acha um leilão, faz o valor de mercado e dá o lance. Não é assim. A pessoa pode achar um condomínio, às vezes ela acha um apartamento no condomínio dela, fala, que esse imóvel aí no leilão por 30 mil, ele vale 300. Vou arrematar. Só que é um leilão de direitos. Entendeu? Só que é simples, gente. Olha como o conhecimento liberta. Natália, agora leilão não é para mim, é muito difícil. Cara, você vai olhar na matrícula, eu vou te ensinar. Se você quiser aprender, eu vou te ensinar. Inclusive, os preciosos terão cupom de desconto, que eu combinei com a Yara aqui. Eu quero te presentear com cupom de desconto no meu treinamento para leilão. Você vai olhar na matrícula, se tem a averbação de uma alienação fiduciária, você sabe, leilão de direitos, estou tranquilo, já aprendi. Então, perceba, não é que leilão é difícil, é que as pessoas elas se comparam com a média e a média do brasileiro é baixa. Então, elas não têm a paciência de sentar, de fazer um treinamento no sábado e no domingo, porque eu tô cansado, porque é CLT, porque é isso, só que vai para Netflix e maratona 14 horas de uma série. E é aqui que eu tô falando, eu tô falando com quem quer mudar de vida, como eu tive essa escolha há alguns anos. Como a Yara teve essa escolha de cara, ela ouviu o Emílio falando, ela já estava acima da média, que ela já estava no ambiente certo, da MBA. Ela ouviu um cara que teve um. Ela falou: opa, ela já foi lá. Ambiente. Ambiente e dedicação. Toda pessoa pode sair da situação financeira que ela está se ela tiver dedicação. Não importa quanto você tem hoje no bolso. Voltando, retoma a parte coaching que a gente faz, né? Tem que dar uns Chacoalhão. starts assim. Então, um chacalhão assim. Então, percebam, existe o leilão de direitos, mas você já aprendeu sobre isso, você sabe que não vai te pegar.
Beleza, eu analisei isso, eu venho para análise técnica, que é justamente entender se é um leilão de direitos, se tem usufruto vitalício, ou seja, a pessoa não vai sair do imóvel. O que eu faço se tiver um usufruto vitalício, né? Às vezes o devedor coloca um usufruto vitalício, gente, para afastar. Olha só, sabe que vai Legal. ter dívida, sabe que vai ter leilão, vai lá e manda um usufruto na matrícula. É. Então, usufruto é quando você fala, ó, o imóvel é meu, mas fica aqui a minha mãe com usufruto vitalício. Então, enquanto ela viver, por que vitalício? Enquanto ela for viva, ninguém pode tirar ela de lá. Só que tem, a letra da lei tem contornos. A gente sabe que pode arrematar, porque existe brecha. Nem sempre, mas existe, a gente tem que analisar. Então, na análise técnica, Yara, eu faço o levantamento do edital, de dívidas, da matrícula e de processos. Natália, mas eu vou arrematar um leilão extrajudicial, leilão de banco, eu tenho que olhar? Tem, porque ainda que esse imóvel não esteja sendo levado por uma dívida judicial, pode existir um outro processo, uma outra dívida e um processo que vá também incidir naquele imóvel. Então a gente chama de due diligence, que é uma análise técnica. Olhar para aquele devedor, ver se ele tem outras dívidas, olhar para a matrícula, olhar para o processo, para o comportamento dele, tá? Então aqui é a análise técnica. Depois de, então perceba, buscar o imóvel com base nas suas premissas. Quanto que eu quero de retorno, em qual região, quanto que eu tenho de grana. Define as suas premissas, que é investimento, 2, região e objetivo. Então, a gente está falando de multiplicação do capital, a gente está pensando numa rentabilidade mínima. Beleza, capta um imóvel. 2, análise financeira. 3, análise mercadológica, que aí a gente mata a análise financeira no detalhe, depois de falar com corretores. E aí a gente vem para análise técnica. Só depois a gente vem para a parte de fato, orquestrar como será o meu lance. Se eu vou dar um lance em qual momento, até qual é o meu teto de disputa frente àquela rentabilidade. Se eu estou querendo ali 20% de rentabilidade ano, 30%, eu tenho um teto máximo de lance. Tudo isso na calculadora a gente define e vai para o leilão com confiança, mas sem emoção. Leilão você Natália, não pode deixa fazer. eu te perguntar uma coisinha que agora me deu aqui, me instalou um negócio. Tem um amigo meu que ele só compra carro em leilão. E ele falou que não pode entrar, ligar antes do leilão. Não sei que tipo de leilão, que deve, eu não sou entendida disso, deve ter vários tipos. Mas esse que ele participa, ele falou que ele não pode nem ligar o carro. Se ele comprar e não ligar, é azar dele, ele que tem que arrumar o carro. Na questão do imóvel, eu consigo perguntar, fazer essa análise, né, junto a corretores da região, ver a avaliação que está no edital do leilão também. Mas alguém pode entrar lá dentro para fazer uma avaliação melhor ou é igual o carro? Você tem que comprar de porta fechada e depois assumir o BO. Que pergunta boa. Não existe na letra da lei uma proibição para você entrar no imóvel. Mas na maioria dos casos, mais de 95%, a gente não consegue entrar. Porque o imóvel está ocupado, né? Então, assim, a gente não consegue. Geralmente, quando o banco já retomou o imóvel, já desocupou o imóvel, que pode acontecer, existe acesso. Então, pode, sempre que for participar de um leilão, perguntar para o leiloeiro. Leiloeiro, eu posso visitar? Eu vou participar do leilão tal? Existe a possibilidade de visitação? Geralmente, essa informação consta até no edital. Então, nós já visitamos imóveis, na verdade, esses eram até prédios comerciais, a gente já chegou a visitar, tá? Essa informação vai constar no edital e você pode acordar isso. Tem até às vezes o telefone para você fazer o agendamento. Mas na maioria das vezes não é possível visitar. Aí você pode falar, putz, eu não tenho coragem de comprar um apartamento sem entrar. E aí, isso no começo, quando eu comecei a assessoria, a galera vinha com essa preocupação. E aí eu te falo, gente, imóvel, ele vale. Não é só o que ele, como está por dentro, é localização, é metro quadrado. Então você consegue saber qual é o potencial de valorização daquele imóvel e existe uma análise que a gente faz do tipo, o imóvel está ocupado? A galera fala, eu quero fugir de imóvel ocupado. Eles são os melhores, porque minimamente a parte mais cara de uma reforma, ela está funcionando, a parte hidráulica, elétrica. Então, assim, o imóvel ocupado, ele é bom.
Se você sabe conduzir de uma forma humana e técnica a desocupação, é bom, porque você sabe que está funcionando. Agora, o imóvel está desocupado há 10 anos, você não tem garantia se está funcionando. Então, esse custo de reforma a gente traz para a calculadora. Então, a gente já arremata considerando que a gente vai ter que dar um talento. Caraca, Eu fiz legal. uma arrematação no Rio, no final do ano, sem brincadeira, fora da curva, assim, também. Uma arrematação um pouco mais de R$ 500 mil, financiado, 5% de entrada, 95%. No segundo mês já consegui contato com o ocupante, era um inquilino, já recebeu o aluguel de 7 mil. E qual que é o valor de venda desse imóvel? Naquele condomínio ali. 1.250.000, a gente vai vender um pouquinho menos para acelerar, para aquecer, né? Trazer mais liquidez. Entramos no imóvel segunda-feira. Inclusive, hoje a gente entra, pegar a chave em definitivo, eu vou postar. Iara, presta atenção. A gente considerou ali valor para reforma, né? Como é um imóvel de alto padrão, assim, até para aquela região, então tem piscina, churrasqueira, a gente considerou um valor ali ok para reforma. A gente entrou no imóvel, o imóvel tá lindo, móveis planejados, o piso tá novo, internamente está perfeito, ou seja, a gente sempre vai ser conservador na arrematação. A gente vai considerar que precisa dar um talento, só que às vezes a gente é surpreendido, positivo ou negativamente. Nesse caso, super feliz, porque deixaram até lustre. Caraca. Eles poderiam ter arrancado, né? Porque ninguém sabe como tá lá dentro, né? Tira os móveis, tira tudo, você comprou a carcaça só. O que eles não podem, o que a jurisprudência fala que não pode tirar, ele não pode tirar o piso, ele não Sim. pode tirar as portas, pia, vaso sanitário, mas a jurisprudência ainda não fala, ainda não é uníssona com relação a móveis planejados. Então, teoricamente, a pessoa poderia tirar e você não teria o que falar. Ar-condicionado? Pode tirar. Lustre? Pode tirar. Só que box fica aquela de. Então, o que, que a gente faz? A gente sempre tenta conduzir de uma forma positiva para a pessoa não tirar e você remunerar ela. O que, que vai fazer com madeira de móvel planejado? Vai vender por micharia? É. Às vezes você negocia ali e tudo tem uma estratégia. Olha, me manda vídeos que às vezes eu posso ficar com eventualmente um X coisa que você tenha feito, uma melhoria. Ali, você já dá o gatilho para a pessoa falar: vou ganhar dinheiro, então eu tenho interesse em sair mais rápido. Isso a depender da pessoa, da necessidade que ela tem. Até você ajuda a pessoa a pagar o aluguel ali para essa mudança. Às vezes a pessoa está numa situação difícil. Então, assim, tudo tem estratégia. A prática nos ensina isso e a gente passa para justamente facilitar, para que você tenha assertividade nisso, né? Mas Muito a gente legal. já considera, como eu não estou vendo o interior do imóvel, eu já considero o que colocar. Se é um condomínio, então se é apartamentos, é mais fácil você mensurar porque você sabe quanto vale. Você olha ali no Viva Real, Zap Imóveis, você olha valores ali de imóveis que já estão no mercado, né? Agora, se é casa, a precificação ela fica mais difícil porque é mais subjetivo. Mas a gente consegue também fazer uma precificação daquela região por metro quadrado. E dali você vai colocar a reforma com base adequada. Não adianta eu arrematar um imóvel de 100 mil, que eu vou vender por 200, e investir 50 mil de reforma. A conta não vai fechar. Sim. Eu tenho que colocar um valor ali por metro quadrado condizente com o que eu vou vender. Não é porque você arrematou um imóvel que vale 200 mil por 100 e colocou 50 de reforma que você vai valorizar 50 mil na venda. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter esse cuidado na hora da reforma, desse investimento. Muito legal. Galera, só para vocês entenderem de fato o que aconteceu nessa arrematação do Rio, o imóvel foi arrematado por 500 mil, a Natália deu 5% de entrada e parcelou o restante. E agora o imóvel está avaliado em mais de 1 milhão. Ela vai vender, não sei se já vendeu, não sei se não, né? Mas possivelmente vai vender acima de 1 milhão. Daí, óbvio que ela tem que amortizar a dívida para passar para a pessoa. Você não consegue passar o imóvel com a dívida. Mas, de todo jeito, ela só desembolsou 5%, tá? Então, olha que loucura. Ela tá perigando ter um lucro de 500 mil, desembolsando 5%. Olha que loucura, cara. Às vezes você fica falando, ah, muito difícil, precisa ter muito dinheiro. De fato, quanto saiu de dinheiro do seu bolso, Natália, nessa arrematação com o ITBI, com emolumentos e não sei se você teve mais algum outro gasto? Quanto saiu do seu bolso? Assim, arrematei Olha, um imóvel por 500 mil, paguei 5% e tive mais essas despesinhas. a gente pagou.
acho que foi 50 mil de início, então foi 25 mil de entrada, os 5%, mais 25 mil da comissão, e então 50 mil. Custos ali com registro que ainda está nos trâmites, que existiam várias indisponibilidades de outros processos, a gente está nesse processo de baixa. Não saiu até agora para 12 meses, né? A gente fez um custo aí, ó, para 12 meses. Estão pensando que a gente teria que reformar e condomínio e o IPTU em 12 meses. Não gastaríamos mais do que 270 mil. Retorno, de quanto estamos falando? A rentabilidade de 118% em um ano. Só que essa operação ela vai concluir menos disso. Então, nós não tiramos até o presente momento nem 70 mil do bolso. A arrematação foi em outubro. Outubro de 2024, e agora vocês já estão prestes a, de fato, pegar a chave e anunciar. A gente já vai anunciar. Então, essa operação ela vai se findar ali em 6 meses, que vai dar um retorno muito maior que esse que eu te trouxe. Mas até agora a gente não tirou nem 70 mil do bolso. Veja bem, imóvel galera. De 1 milhão. Olha que loucura. 70 mil reais até o momento, a Natália vai vender esse imóvel por 1 milhão ou mais. Com 70 mil, você vai ganhar todo esse excedente, porque na hora que ela receber esse 1 milhão, ela vai ter que quitar a dívida do parcelamento que ela fez. Só que o restante é lucro. Aí agora ela saiu, olha o jump financeiro que ela deu. Ela saiu de um caixa de 75 e ela vai ficar com um caixa ali de uns 400 mil, mais ou menos, para uma próxima arrematação. E ela vai se organizar muito melhor. A questão é que, se você tiver só 70 mil, não faça isso. Porque você tem que estar preparado para empecilhos no meio do caminho. Como? Se não tivesse inquilino lá, se tivesse que trocar toda a fiação, se tivesse que fazer algum reparo, se não vender, você tem que arcar com os custos de IPTU e condomínio. Então a questão é que você tem que ter um caixa bem maior do que esse de 70 mil, porque o planejamento da Nath foi para um ano. Daí, se você tiver essa preparação aí por um ano, você pode arrematar com tranquilidade e, se der sorte, você gastou só 70 e vai ganhar 400 mil. É bom, É isso né? mesmo. Meu, É isso sensacional. mesmo. Esse é o pensamento. Então, assim, a gente fez um caixa ali, que a gente tem para um ano, sabendo que a gente ia vender menos disso, né? Mas a pessoa ela não precisa arrematar um imóvel de 500 mil, ela pode começar com um imóvel de 100, de 200, né? Para de fato não pode existir alguma situação que trave ali o desfecho dessa arrematação. Mas então perceba, a gente fez o pagamento dos 5% da comissão do leiloeiro, 5% de entrada. Acho que até o presente momento a gente pagou 2 parcelas do financiamento. Já houve o abatimento do aluguel de 7 mil reais, então já nos ajuda no financiamento. E tem outros custos, obviamente, nesse processo, mas é exatamente essa alavancagem patrimonial, né, com o financiamento que a gente traz. Por quê? Você não precisa ter o dinheiro todo. Você já está comprando imóvel descontado. Você já está comprando um imóvel descontado. Então, cara, é fantástico. A gente está falando de algo extraordinário, que é, na minha concepção, o melhor investimento, que é em imóvel, atrelado a desconto e alavancagem através do financiamento ou do parcelamento. Surreal, de bom. É muito legal Surreal. mesmo. Ô, Nath, um mito que a galera pensa ou imagina aí, o leilão vai acontecer no Rio de Janeiro. Aí vai ter um monte de cadeirinha e a galera vai ficar gritando, eu dou mais, eu dou mais. Explica pra galera como é que funciona de fato esse leilão. Você fica com a plaquinha levantando, eu dou mais, quanto eu dou. Como é que funciona isso na prática? Hoje os leilões eles são remotos, né, online. Então já existiu essa época aí que os leilões eram presenciais. Então você ia para um lugar específico e levantava a plaquinha. Hoje, quase que 99%, porque ainda existe o leilão híbrido, que existe o presencial mais o online, mas 99% é online. Então você identifica a oportunidade. Você faz as análises aqui que eu expliquei, captou o imóvel, faz análise financeira, mercadológica e técnica. É interessante, você vai se habilitar. Você vai fazer seu cadastro no site do leiloeiro. Tem uns documentos que eles vão pedir, um cadastro simples, tá? Documentos pessoais, comprovante de residência só.
não tem ali nesse momento nenhuma e qualquer aprovação de crédito, nada no site do leiloeiro. Mandou os documentos pessoais, você está cadastrado, essa é a primeira fase. A segunda, habilitação, são coisas diferentes. Habilitação nada mais é do que você entrar no lote específico que você quer dar lance e vai ter um botão, habilite-se. Você clica, fala que está de acordo com o edital, pronto. Tá demorando retornar o meu cadastro, eu não estou conseguindo habilitar. Gente, liga para a equipe do leiloeiro, eles estão lá para isso. Fiz meu cadastro aqui, ainda não tô conseguindo habilitar, ou como é que eu faço isso? Liga, pede ajuda, eles estão lá para te ajudar. Então, fez o cadastro, fez a habilitação, e aí no dia você vai dar o lance. Gente, a mão treme, dá um frio na barriga, é uma sensação maravilhosa. E quando arremata, então, a sensação é melhor ainda, gritaria, confusão e tudo mais. É muito bom, mas é ali online, e aí você dá um lance, e aí outra pessoa dá um lance, que é com um incremento mínimo, que é o mínimo para aumentar ali o valor do lance maior, e aí começa a disputa. Aí é Que aquela legal, loucura, né? cara. Que É legal. muito legal. E aí o domínio do tipo, se naquele edital ele fala que o lance à vista tem preferência, você vai no parcelado. Você sabe quanto você pode ir até quanto no parcelado e no à vista. E olha como a gente tem que ser estratégico no leilão. Às vezes a disputa está no parcelado, parcelado, parcelado. O à vista, ele para. Eu já ganhei leilão assim, que eu falava para o cliente, vamos parcelado até tanto. Se eu ver que a galera está indo longe, eu vou mandar um à vista. Então perceba, eu já ganhei leilão porque a galera não ia à vista. E eu fui com o último lance. Então, esse é o domínio do conhecimento das estratégias para você se dar bem na hora de dar os lances e Matar. ter. Ô, Nath, eu anotei aqui. Análise financeira, mercadológica e técnica. Perfeito. Sentei a minha bundinha lá, comecei a dar lance, tarará, tarará. Ganhei. Comemorei na hora, mas depois eu vi que eu não ia ter dinheiro suficiente. Me empolguei. Me empolguei. E daí? O que Chumbo, né? acontece? Não façam isso. Essa pergunta é muito boa, isso que a Yara trouxe, gente. Leilão não é aventura, né? Por quê, Yara? Primeiro, você fica impedido, você pode tomar penalidades. No leilão judicial, é previsto penalidades severas de multa e até crime. Então, não façam isso, porque até o próprio edital vai te trazer isso. Você fica penalizado, você vai responder ali situações severas. Então, não entra com emoção para brincar, porque tem consequências. Tem consequências civis, e você fica impedido depois de participar de outros leilões. Então, não faça isso, é crime. Então, você pode responder criminal e ainda civilmente, tá? No judicial. No extrajudicial, a mesma coisa. Você pode receber uma multa. Você foi lá, entrou no leilão da Caixa e você fica numa lista de. Como que eu posso usar? Maus pagadores da Caixa, você fica impedido ali. A Caixa vai para sempre, não vai te conceder crédito, ela não vai deixar você participar de leilões dela de novo, você pode pagar multa. Então, assim, não façam isso, não se aventurem, porque tem responsabilidades severas. Por isso até que existe esse cadastro, né? Porque depois você vai ser responsabilizado. Essa Meu, pergunta é muito que boa. legal. Então, dá uma segurada aí na onda. Mas, Nath, se acontecer, passa para o segundo colocado? Depende. Na Caixa, existem algumas modalidades de leilões da Caixa. Então, tem algumas modalidades que a Caixa, você vem com lance, você deu o seu lance, fala, cara, meu lance máximo é aqui. Mas, ou você vai dar o lance e já superou. Deixe consignado o seu lance. Porque a Caixa tem essa mania de chamar o segundo, o terceiro. Eu já tive aluno que fez a arrematação estando em sexta posição. Porque os demais. Aí você vai falar, Natália, mas por que você está falando isso? Se existe penalidade. Tem algumas modalidades da Caixa que não tem penalidade. Você pode dar o lance e você tem, depois que você vence, você tem 2 dias para pagar o boleto. Hum, Então, gente, só que cuidado, são algumas modalidades. Aí nessas modalidades, a gente até usa como estratégia dar o lance, porque você vê basicamente e depois você analisa. A gente até faz caraca. isso. Só que são modalidades específicas de leilão da Caixa,
tá? Não faça isso de maneira convencional. Então, tem algumas modalidades que você deixa ali consignado seu lance e depois você analisa. Ah, venci, tem que pagar o boleto. Você tem 2 dias para pagar o boleto. Aí você faz a análise para ver se é interessante ou não. Aí você, putz, arrematei outro, esse aqui não vou querer. Não tem penalidade em algumas modalidades, como eu bem falei, vou refrisar. E aí já chegou aluno meu a pegar a sexta posição, nós aqui também já chegamos. Então, consigne em quais? Aí a gente precisa estruturar e você precisa entender todas as modalidades da Caixa para saber quando eu posso me arriscar nesse sentido. Pergunta boa. Muito, muito, muito legal. Gente, eu tô amando até agora. O que que vocês estão achando de tudo isso? Deixa aí no comentário se vocês estão gostando. Também já segue a Natália lá no Instagram dela, Natália Durval Leilões. Tudo junto, tá, galera? Com Natália Acho igual que é Nete. leilão. Acho que é É leilão, leilão? não é? Ah, é Não leilão, é sei. verdade, leilão. É Confundi leilão? aqui. Ah, então é leilão. Natália Durval Leilão. Natália Durval Leilão. E já comenta aí também se vocês gostariam que ela viesse fazer um ao vivão aqui, né, pra gente. Eu tô tirando um monte de dúvida aqui, se vocês querem tirar as dúvidas de vocês também. Aí a gente faz uma live lá no YouTube. Comenta aí se vocês querem, que daí eu gentilmente vou perguntar pra Nath se ela aceita o nosso convite de estar aqui conosco. Eu tô amando isso daqui. Tô amando. Tipo, Que são bom. tantas possibilidades, né, Nath? Eu já anotei aqui um monte de coisa, cara. E é uma parte da minha vida que eu sempre coloco ali nas minhas metas e eu sempre negligencio por algum motivo. Eu falo, nossa, as cripto tá pegando fogo, deixa eu focar aqui. E esse ano eu resolvi fazer lá o Torne-se Inquebrável e tá na minha lista de coisas, né? E é muito legal que quando você tenta transbordar na vida das pessoas, que é esse o objetivo do Torne-se Inquebrável, a gente acaba se enchendo, né? Então isso é muito legal, porque a gente tem que se encher para transbordar. E com essa série Torne-se Inquebrável, eu me enchi muito. Queria agradecer por todos os participantes que cederam o seu tempo para estar aqui conosco gratuito, tá, galera? Não estou pagando nada para ninguém. A Nath tem aí os treinamentos dela pago, que isso daqui seria algo pago, e ela está aí gentilmente cedendo o seu tempo e o seu conhecimento gratuito. A Nath, galera, tem 3 tipos de treinamento que a gente estava conversando aqui antes. Ela consegue dar assessoria particular para a sua necessidade, para te auxiliar aí nos leilões que você queira participar. Ela tem o treinamento, que daí ela é em grupo, ela ensina tudo isso e tem muito mais que isso. E também ela ensina quem quer ser ela, quem quer dar assessoria, tá, galera? Então, são esses 3 tipos de assessoria aí que ela dá. Será que você vai Eu, mostrar? eu pensei, eu falei isso porque eu pensei que eu havia deixado aqui o WhatsApp do nosso suporte, mas eu vou falar aqui para vocês tenham interesse em, eu quero assessoria, eu não quero estudar, eu quero ter um assessor para fazer essas etapas para mim. A gente pode te ajudar, quero aprender a fazer minha própria arrematação ou quero ser assessor, quero monetizar o conhecimento. Então, a gente tem esses 3 caminhos, mas eu deixo aqui para vocês fazerem contato conosco. Eu vou E colocar que aí na bom. descrição do vídeo também, porque isso é muito legal. Você pode dar uma pivotagem de carreira igual a Natália fez, né? Você pode se tornar o assessor. Sabe por quê, gente? O tanto de pessoas que me procuram, que falam, Yara, você não pega a minha criptomoeda e faz o que você quiser? As pessoas, muitas vezes, não têm tempo de aprender, não querem aprender e têm patrimônio parado, só que não querem se dar o trabalho de fazer isso. Então, se você se identificar, você pode se tornar um assessor e ajudar essas pessoas a fazerem leilão. Mas antes de fazer isso, óbvio, você tem que ter o conhecimento técnico para auxiliar. Então, não seja aquela pessoa, né, que fala que faz e depois se aperta. Então, passe aí por esse treinamento da Nath. É muito interessante esse ramo, porque eu mesma não conheço ninguém que faça assessoria aqui na minha região toda. Nunca conheci ninguém que faça essa assessoria. Quer arrematar leilão? Eu estou aqui para te auxiliar. Nunca vi isso, nem tráfego pago, nem soube de escritório, nada, nada, nada. Então, eu acredito que tenha muita demanda nessa área, Nath. Tem, Yara, é tanta que por que eu decidi ter um treinamento para formação de assessores? Porque o meu escritório é recente. Eu fiz a transição de carreira, comentei com você, para atuar exclusivamente como assessor, então eu faço as minhas arrematações e arrematações de clientes, e eu fecho a minha agenda 5, 6 meses, todo ano. Eu não consigo assumir novos clientes. Caraca, Então, caraca. no meu treinamento, o que eu ensino? Gente, eu comecei, eu falava que eu queria ganhar 5 mil mês. Eu falava, não, se eu fizer 5 mil mês, tá ótimo. E aí, por ter visão estratégica, por ter
tudo isso que o mundo corporativo me trouxe, eu montei um plano de negócio para o meu escritório e em menos de um ano a gente só assessorava clientes com mais de R$ 1 milhão. Escuta isso. Então perceba, eu cobro 10% do valor da arrematação. Então, um imóvel de 1 milhão, 100 mil de honorários. Se eu faço 5 arrematações por ano de cliente, nós estamos falando de R$ 500 mil de faturamento, o equivalente a mais de 41 mil mês. Entende como eu falo que a média do brasileiro, inclusive a minha, era baixa porque eu não tinha esse ambiente, acesso a informações para ter um faturamento que eu tenho hoje. Mas se você quer investir 100 mil acima, eu tenho 100 mil hoje, né? Vou investir mais que isso. Você vai fazer contato comigo, que eu vou colocar um assessor para te atender e você vai multiplicar através dos leilões. Então, a Yara vai deixar aqui o nosso contato, você vai mandar mensagem para o nosso escritório, que a gente vai te ajudar com assessoria, se esse for o seu interesse. Então, percebe, Yara, que loucura. Eu comecei atendendo cliente de 80 mil, de 90 mil, de 100 mil e não cobrava 10%. A demanda é tão alta, porque às vezes a gente não consegue enxergar que tem pessoas multimilionárias que não vai fazer um curso. Não vai. E aí eu falo para os meus alunos, a gente precisa se modelar e criar essa confiança técnica e comportamental para atingir o cara dos milhões, porque as arrematações de baixo ticket imóvel popular eu gosto de fazer para mim. Né? Eu não tenho hoje 10 milhões para fazer à vista uma arrematação, mas eu tenho cliente que tem. Eu tenho cliente que tem capacidade para arrematar 30 milhões. E aí perceba, a gente teve um leilão recente que houve uma negociação de honorários, óbvio. Então a gente cobrou acho que 4%. Sabe qual seriam os honorários do escritório? Essa arrematação não foi frutífera, foi super recente. Mais de 1.300.000. Você tem noção? Quantos anos na CLT? Então perceba, o que começou com a Natália querendo estudar leilão para comprar a casa dela, ela entendeu o jogo, cara, isso aqui vai mudar minha vida, fez um planejamento de arrematar imóvel popular, vender, adquiriu o conhecimento necessário, com a postura necessária. Hoje, com menos de 3 anos do escritório, a gente já consegue, numa única operação, fazer mais de R$ 1 milhão. Gente, isso é conhecimento liberta. A gente não é refém. A gente pode ter nascido pobre, humilde, mas a gente não precisa se manter naquela condição se a gente tiver vontade de fazer a transformação através do conhecimento. E olha aqui esse conteúdo gratuito. Olha o quanto está te travando. É isso, né? Cara. Tem muito conteúdo gratuito bom na internet também, meu. E eu vejo as pessoas perdendo a vida rolando tela, vendo a vida dos outros. É bizarríssimo. Quando você focar na sua vida, você vai ver que realmente tem tempo de fazer muita coisa. Hoje em dia, Nath, minha agenda é blá, blá, blá. As pessoas falam, como que você dá conta de fazer tudo isso? Ah, eu sei como eu dou conta. Pergunta se eu sei um ator da Globo. Não sei o nome de ninguém. Quem que tá no Big Brother? Eu vou lá saber. Só sei que a Graciane tá lá porque minha mãe, esses dias estava assistindo um vídeo do meu lado e falou, nossa, essa mulher fica peidando lá. Eu falei, que mulher, mãe? Daí eu vi que a tal da Graciane tá lá no... Eu vou lá saber de cuidar da vida dos outros. Tô nem aí o que os outros estão fazendo. Foca na sua vida. Pega um ano e tira. Um mês vou aprender de consórcio, outro mês vou aprender de leilão, outro mês vou aprender de cripto, outro mês vou aprender de não sei o quê. E depois você dá foco naquilo que faz mais sentido para você. Então, eu fiz desse jeito, agora eu falei, nossa, eu preciso ir para leilão. E se eu soubesse que existia esse tipo de assessoria, eu já estava fazendo leilão há muito tempo, porque não tinha. Eu achei que eu que tinha que debruçar e aprender e fazer. Daí eu falava, nossa, eu tô sem esse tempo específico para isso, porque tá muito frutífero para esse outro lado que eu tô olhando. Mas agora que eu sei, já vai ser algo que eu vou fazer a primeira vez com assessoria e depois, quem sabe, eu toco aí com as minhas pernas para aprender a fazer isso. De pegar o jeito com assessoria, né? Você vai fazendo, começa, põe o pezinho na água, viu que foi interessante. Dali a pouco você vê uma oportunidade e fala, cara, isso aqui eu posso colocar num Airbnb. Então, assim, eu vivo de olho lá em Maceió, tô na fase da fruição ainda, mas eu vivo de olho em Maceió, em imóveis ali, que a galera tá muito frenética nas arrematações, estão saindo pelo valor de mercado. Eu falo, cara, eu vou ter um apartamento ali de 60 metros quadrados, 80 metros quadrados, e eu quero hoje, como eu trabalho remoto, quero passar 3 meses por ano, o resto Airbnb. E vai se pagar. O imóvel vai se pagar. Não, uma rentabilidade absurda. Então, Nath, assim, eu até fiz uma conta aqui,
que você falou assim, em uma arrematação, se ela tivesse sido de fato frutífera, teria trazido um faturamento de mais de 1 milhão, né? E daí você falou, quanto tempo eu levaria para ganhar isso na CLT? Eu fiz um cálculo besta aqui, que a maioria esmagadora dos brasileiros ganham até R$ 1.500 por mês, né? Se ela trabalhar o ano inteiro por 35 anos, que é o que ela precisa, mesmo assim ela só teria ganhado 630 mil. 630 mil. 1.500 vezes 12 vezes 35, 635 mil. 630 mil ao longo de uma vida trabalhada, galera. E óbvio que você não vai ter conseguido juntar, porque esses 1.500 dá malemar para você sobreviver, né? Então, quando você pensa fora da caixa, e é isso que vai trazer dinheiro para você, pensar fora da caixa, e não ficar nessa pequenez que a gente fica, igual a Natália falou, quando eu tinha construtora, já ganhava muito dinheiro com a construtora, mas toda a vida fui CLT e construindo, CLT e construindo. Quando eu larguei a CLT, eu falei, cara, fora a construtora, eu quero produzir R$ 10.000 por mês para mim. Quando eu comecei a focar em mim, que eu larguei de fato a CLT, eu foquei em mim, foquei nos resultados que eu poderia trazer como pessoa, cara, 10 mil já ficou para trás há muitos anos, assim. É um negócio que você fala, é estrondoso o quanto dinheiro você pode fazer quando você foca em você, em aprendizado e em aplicação das técnicas que você aprendeu. Porque não adianta, tem gente que é muito gênio, e eu falo, Natália, teve um senhor que ele trabalhava, eu não sei, em alguma Magazine Luiza, Casas Bahias. E ele já era um senhor mesmo, e ele fazia MBA junto com a gente. E eu e o Emílio, o MBA foram só 2 anos. Nos primeiros 6 meses de MBA, a gente já estava construindo casa. E esse senhor se aposentou da Casas Bahias, tinha o terreno já. E ele pegava aquele projeto e levava para um professor ver e conversava com o Emílio, que eu só era espivitada, eu só tinha os 80 mil lá e o Emílio era um doido, né, de se juntar comigo. E esse cara ia lá, levava. Pois bem, passaram-se 2 anos e esse cara não tirou o bagulho do papel. Não tirou. Não fez, não fez. Eu queria encontrar ele hoje em dia para perguntar se ele fez alguma coisa. Porque tem gente que tem o conhecimento, tem o dinheiro, mas tem um medo que é bizarro. O medo vai te parar. O medo vai te travar. O medo, ele não. Tem que existir o medo, porque senão você sai fazendo cagada, mas o medo não pode ser algo que te trava. Se você tiver aqui o conhecimento técnico, mercadológico e financeiro sobre o imóvel, por que não? Vai dar frio na barriga, mas faça algo com estratégia, né? Então, assuma ali uma entrada que você aguente pagar, faça o pior cenário. Se eu não vender, se tiver que reformar, se não, cubra todos esses piores cenários na sua primeira, porque na primeira você não pode errar, cubra todos esses cenários, cubra todos os pontos e faça, cara. Faça. Faça. Se você tá com muito medo, junte dinheiro, paga aí uma assessoria da Natália e mais faça, coloque em prática, né? Foi assim que eu cresci, foi assim que a Natália fez. Se ela tivesse com medo de sair da CLT até hoje, ela estava escrava. A gente está aqui papeando 10 horas da manhã e se quiser, depois vai sair tomar uma, não dá nada. A gente não tem mais esse compromisso com o patrão pegando nosso pé. E a gente só conseguiu essas viradas de chave porque a gente passou por cima do nosso medo e a gente fez o que a minoria do brasileiro faz. Sentou a bunda, estudou, aplicou o que a gente tinha aprendido. Cara, que aula sensacional. Eu tô pra te falar que essa é uma das preferidas do Torne-se Inquebrável já, viu? Obrigada demais, de Que verdade. alegria, que Muito alegria. sensacional. Mas eu vou deixar você terminar sua apresentação. Você viu, galera, por que que a gente vai falar só sobre leilão de imóvel aqui? Porque já estamos com 1 hora e pouco aqui, 1 hora e meia quase. E tá sensacional. Para mim, eu nem vi o tempo Que passando. bom, que bom. É importante, as suas perguntas foram muito pertinentes para trazer para elucidar mesmo, né, a mente de quem está assistindo. Mas ponto aqui é, leilão judicial, podemos parcelar, podemos pagar à vista. Existem as questões que a lei e o edital vai falar quando existe a preferência. E o extrajudicial? E aí vem a mágica do jogo, né? Que existe a possibilidade da gente financiar o imóvel. A Caixa, ela é a que concede a menor entrada. Gente, é em todo leilão? Não. Cada edital, a Caixa vai falar se aceita o uso de financiamento, se o pagamento é exclusivamente à vista e detalhe. Com a Caixa, você pode utilizar o FGTS. Mas atenção, não é para todo imóvel e tem condições. Você precisa residir no local do imóvel, tem algumas regras, mas existe essa possibilidade.
Então, tem leilão do Bradesco, por exemplo, que você pode parcelar, assim como no judicial. Tem leilão que, não só na Caixa, no Santander, você pode financiar, enfim. Natália, eu quero começar e eu tenho pouco capital. O que, que eu faço? Primeiro, diferente do judicial, você precisa deixar o seu crédito aprovado. Então, você não vai, analisa o leilão, faz o cadastro, dá o lance e depois aprova o crédito. Não. Se você quer arrematar com o uso do financiamento, você vai ter a sua primeira tarefa, que é ir numa dessas agências, tá? E deixar, ou o CCA, que é o correspondente ali bancário, e fazer a aprovação do seu crédito. Então, qual é a disponibilidade que o banco vai te dar para você realizar arrematações? Então, às vezes, você tem 20 mil hoje, mas você tem crédito. E aí, nesse ponto, é bom ser CLT, porque a aprovação na Caixa, principalmente que ela é rígida, só nesse. Só nesse, mas eu não quero que você se mantenha na CLT, assim como eu e a Yara saímos para transbordar. É muito fácil, porque você vai levar 3 olerites e pronto. Vai te dar a sua capacidade. Para o autônomo, Yara, acredite, hoje eu ganho muito mais, mas é muito mais difícil, porque você tem que comprovar ali as entradas, enfim. Então, o banco é muito mais fácil a concessão de crédito para quem apresenta olerites. Bom, legal. Então, extrajudicial, você vai deixar o seu crédito aprovado antes, e aí, de fato, olhar cada edital se é possível financiar, se é possível o parcelamento, se é somente lance à vista ou até o uso do FGTS, e entender as regras, tá? Detalhe, não é porque é caixa que o percentual ele tem que ser de 5%, pode ser maior, pode ser 10%, pode ser 20% de entrada, o edital vai trazer isso. Leia no detalhe. Então, aqui eu quis trazer do leilão judicial e extrajudicial para a gente entender que a modalidade de pagamento é diferente, que as leis que regem esses leilões são diferentes, e que aí, para a gente entender, a gente vai vir no detalhe para entender o que precisa cumprir num leilão judicial para ele não ser nulo, né? Para eu não ter depois esse leilão cancelado. A gente vai estudar depois, se esse for o seu interesse, para que você saiba. E aí, Yara, a gente vem para uma parte prática de números que eu quero trazer para vocês, de arrematações nossas aqui, só para você ver a mágica do mundo dos leilões. Essa arrematação foi à vista em Cambé, no Paraná, tá? Aqui do meu lado. Um imóvel popular. Uhum. Aí no Paraná, um imóvel popular. E aqui, gente, o valor desse imóvel, a gente trouxe até a fotinha dele, de mercado é de 170 mil. E aí ele foi arrematado por pouco mais de quase 81 mil reais. Esse foi um leilão à vista, que é outra oportunidade. Porque a maioria das pessoas, né, hoje no Brasil, elas vão arrematar com financiamento, porque elas não têm, às vezes, 80 mil para dar de lance. Então, essa foi uma oportunidade que foi baixíssima disputa. A gente logo arrematou, porque era um leilão à vista. Então, perceba, se você tem ali 100, 200 mil, a gente vai traçar um planejamento da arrematação e olhar para a oportunidade. Não olhar só para o financiamento. Então, às vezes, você arremata um imóvel um pouco mais baixo, mas olha o retorno que esse cliente vai ter. Então, a gente faz a projeção, foi uma arrematação recente. Então, em pagamento à vista, num valor de lance de menos de 81 mil, valor de mercado de 170, a gente vai computar tudo. Em um ano que a gente projetou vender, vai vender em menos, mas em um ano, que seria já sendo conservador, valor com emolumento, com ITBI, com escritura, com reforma, ficou na casa dos 19 mil, e custo mensal com IPTU e condomínio, 647. Olha isso aqui. Vendendo no 12º mês, um ano, 40 mil no bolso. Uma rentabilidade pouco superior a 36%. Aí eu te pergunto, o que, além do Bitcoin hoje, que traz essa rentabilidade? Eu sempre falei isso, tá? Não estou puxando o saco, não. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Gente, o que traz? É que o Bitcoin, assim, eu tive uma fase com o Bitcoin que, quando eu conheci ele, conheci tardiamente, mas, assim, eu fiz um aporte em 2021, e aí foi lá, aí ele deu uma subidinha, aí eu mandei mais grana, depois ele foi ladeira abaixo, aí meu frio na barriga. Eu falei, gente do céu, isso aqui não é para mim e tal. Aí eu entendi o jogo. Eu falava, eu não perdi dinheiro, porque eu não tirei. Vai lá ver hoje. Vai lá ver hoje. Que bonito.
Na verdade, eu fiz uma retiradinha esse ano porque eu investi no imóvel, aí dei uma retiradinha do Bitcoin. Mas assim, eu entendi o jogo dele, né? Então, existe a volatilidade, né? De cripto, de fundo imobiliário. O fundo imobiliário, quem tinha fundo imobiliário, por exemplo, em shoppings na pandemia, o que aconteceu? Então, o leilão é uma forma de diversificar, mas você tem um pouco mais as pessoas que são mais conservadoras, ela fala, cara, aqui se eu fiz uma lição de casa bem feito, eu tenho uma segurança. Que ainda que aconteça qualquer embrólio e demore um pouco mais para vender, o imóvel está valorizando. Então, é um caminho massa, né? Diversificar e pensar em trazer uma parte do capital pro imóvel, para o leilão. Olha isso aqui, uma arrematação de baixo valor. Olha aqui, uma rentabilidade absurda. O que traz hoje? Eu falo muito para os meus clientes, 100% dos meus clientes são investidores. Eu falo, qual foi a rentabilidade da sua carteira nos últimos 12 meses? Não, bizarro, bizarro. E eu vou te falar que a Consegue fazer isso? construtora não fechou isso esse ano, tá? Eu construí, tomei risco de processo trabalhista, tomei risco de tudo quanto é coisa do imóvel. Eu vou ter que dar 5 anos de garantia do imóvel e a minha construtora não rendeu 35% no ano. É isso. Bizarro. E isso era um ponto que eu ia falar sobre o tempo que se leva para construir, que é maior, o risco trabalhista, que é absurdo, né? Então, assim, é um retorno absurdo. É muito bom. É muito bom. E detalhe, numa arrematação que foi à vista, né? Olha essa aqui. Então, aqui, ó, aqui a gente traz esse gráfico para o investidor. Se ele vender em 6 meses, olha a rentabilidade dele. Então, aqui em 12, né, foi menos. Agora, 36,54, é isso mesmo. É surreal. Então, assim, surreal. Agora, essa arrematação em Itapema foi, assim, maravilhosa, extraordinária. Santa Catarina, imóvel, ali, beira-mar. Olha Nossa. isso aí. Apartamento de alto padrão, valor da arrematação, 1.545.000, só que financiado. Putz, Essa aqui foi 10% de entrada. Foi caixa, foi 10% de entrada, não aceitou 5, era 10. Valor 154 de mil. mercado, valor do mercado, 3 milhões. Então, aqui a gente teve um problema, a gente teve que entrar com a ação de missão na posse, porque leilão extrajudicial, não existia figura de um processo, a gente teve que entrar com uma ação porque eles não quiseram sair amigavelmente, não teve acordo, então a gente entrou com uma ação, enfim. Custos aqui mensal, o IPTU e o condomínio lá é muito barato, assim, é bizarro, é de barato. Olha isso aqui, o lucro em um ano. Caceta. O financiamento, Sensacional, galera. ele, ele traz, assim, 700 mil no bolso do cliente, uma rentabilidade, essa palavra aqui, ela tá errada, que é rentabilidade aqui, rentabilidade. Por quê? Eu não gosto de usar ROI aqui, porque não é o retorno sobre o que ele investiu, porque aqui, inclusive, a gente está considerando a comissão do corretor. Então, é rentabilidade, é lucro líquido. Né? Então, aqui, leia-se rentabilidade, aqui, lucro líquido em reais, e olha a rentabilidade mês aqui. O que Não, traz bizarro. isso, Yara? É Bizarro, bizarro, bizarro. né? É surreal. É surreal. Então, assim, absurdo os números. Aqui eu quero deixar o meu Instagram. Já pega o seu celular aí, já me siga no Instagram, fala que chegou pela Preciosa Master aqui, Yara. Eu quero te mandar uma mensagem, vou te mandar um áudio e falar como eu posso te ajudar nessa jornada. Eu já aceitei o convite da Yara Massa. para estar em quantas aulas você quiser, Yara. Se tiver que dar aula de sábado, domingo, à noite, eu estou à disposição dos seus Ah, que preciosos, da legal, sua cara. comunidade. Você é uma pessoa ímpar, autêntica, que traz aí esse transbordo. Então, a gente está muito alinhado em objetivo de servir nessa vida. Então, conta comigo. Você já tem uma amiga aqui, uma pessoa que te admira, tem uma amiga nessa jornada, conta comigo. Eu posso te ajudar através da Durval Leilões, que é meu escritório de assessoria. Só faço isso, não trabalho com nenhuma outra causa, é só leilão. Então, Natália, eu não tenho 1 milhão que você falou. Me manda mensagem. Me manda mensagem, eu vou deixar o número do nosso suporte, que fala quando você tem aí 100 mil minimamente, eu vou colocar você com um assessor para você alavancar seu patrimônio, para fazer o planejamento patrimonial.
Natália, eu quero arrematar meu primeiro imóvel, eu não quero prestar assessoria, eu preciso sentir se isso é para mim. Arremate com lucro e previsibilidade é o meu treinamento, o meu curso para formação de investidores, das pessoas que querem sair ali e arrematar seu próprio imóvel. Então, aqui eu consigo te ajudar. E para esse treinamento, Arremate com Lucro e Previsibilidade, que é o meu curso ALP, eu vou deixar um cupom para os seus preciosos diários, para que eles comprem o curso com desconto de R$ 500. Caraca, O curso tem um valor acessível, você consegue parcelar no cartão. Ainda vou dar R$ 500 para os seus alunos, então manda mensagem, a gente vai te ensinar isso. Se você quer ser assessor, quer aprender a fazer a sua arrematação e monetizar o seu conhecimento, também posso te ajudar na mentoria ALP, que é Assessoria e Leilão na Prática. Eu vou te conduzir desde como elaborar o seu contrato, como precificar, o que você precisa saber, parceria com o nosso escritório, caso você não seja advogado. Isso aqui vai destravar. Pode me mandar mensagem, que eu quero te ajudar também nessa jornada, se for a sua intenção. Uma frase que eu gosto muito, a oportunidade de hoje pode ser o seu maior investimento de amanhã. Então, estamos aqui com uma oportunidade de transformar vidas e a sua realidade através dos imóveis de leilão. Yara, foi assim, um prazer. Cara, não, eu queria ir para a gente sair e beber junto e conversar, e tomar café, e tomar o que você quiser, vinho, cerveja, porque você é uma mulher preciosa mesmo, rara. Foi um prazer absurdo estar aqui com você que hoje, com isso, eu seus que preciosos, agradeço pelo carinho. Eu que agradeço à e disposição. olha o jeito dela. Obrigada, preciosos. Olha que carinho com vocês, galera. Além de você deu o tempo aí dela e trazer esse conteúdo de fato precioso. E com certeza. Nath, onde que você mora? São Paulo? Eu não Eu moro observei. em Franca, interior de São Paulo. Quem sabe não sai um encontro precioso? Eu vou fazer com a minha comunidade, era para eu ter feito ano passado, um encontro em São Paulo, capital, mas eu te aviso antes, quem sabe você consiga comparecer conosco. Com certeza eu estarei lá. Com certeza eu estarei lá. Pode me Ah, mandar a data, que eu faço questão de conhecer você pessoalmente. Vai ser um que prazer enorme. legal. E a gente vai Enorme. estreitar essa relação com certeza, você vindo trazer mais temas, falando um pouquinho mais sobre os leilões, mais específicos, né? Mais sobre esses custos e tudo mais, para a galera aí se aperfeiçoando. Então, peço para você que assistiu até aqui, deixa a sua dúvida, porque daí já direciona a gente na próxima live. Qual é o tema que vocês têm interesse, né? Como a Nath falou lá no começo, tem até leilão de iPhone, galera. Até leilão de iPhone. Então, dá para entrar nesse mundo de leilão com pouco capital, baixíssimo capital, mas o interessante é você ir pegando a prática, porque o que dá lucro mesmo é imóvel, né? Que daí a gente já está falando de valores maiores, rentabilidades bem maiores, mas é legal ter um conhecimento de tudo que dá para ser feito com leilão. Depois você segue aí na área que mais faz sentido para você. Nath, obrigada demais. E a gente vai se falando para combinar o nosso próximo encontro aqui online por enquanto, mas a gente vai se falando. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Um beijo para você, essa preciosa. Mais as dúvidas de vocês, estamos juntos para novas conversas sobre leilões. Combinadinho. Até logo, gente. Um beijo.